Esse texto que conta essa história muito conhecida, muito lida, já de amplo conhecimento aí da maioria dos irmãos que são leitores a miúdes da Bíblia Sagrada, ele nos ensina algumas verdades e ele também nos faz perceber algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui hoje. Em primeiro lugar, gostaria de destacar, em primeiro lugar, que essa passagem bíblica, ela nos coloca a par de uma consciência, de uma realidade, de que a verdade, às vezes, mora um pouco além daquilo que parece. Muitas vezes nós somos despistados por uma aparência. Às vezes nós somos levados ao engano, nós nos enganamos com a aparência. E esse texto nos instrui, nos coloca em estado de alerta, nos faz ficar atento, nos leva, quando nós observamos o texto, nós somos conduzidos a uma compreensão de que as coisas estão muito mais além da aparência, que a verdade está além dos discursos. Onde está a verdade? Onde é que eu encontro a verdade? Porque a partir do capítulo 6, as atitudes e os comportamentos de Jesus começam a contrariar os interesses vigentes. Jesus começa a endurecer o seu discurso e o seu posicionamento. O capítulo 6 é quando ele multiplica pães e alimenta uma multidão de pessoas. E no versículo de número 15, eles ficam tão empolgados com aquele feito, com aquele milagre, que eles têm uma linguagem lá muito característica no texto, que fala, eles o arrebatam, a euforia, aquela efervescência da multidão. Diz que a multidão arrebata Jesus para fazê-lo rei. E a partir daí começa a acontecer uma inflexão, porque o povo estava viciado em milagre, viciado em bênção. E Jesus começou a perceber que eles estavam indo atrás de Cristo somente pelos milagres, pelos pães, somente pelo material, colocando em detrimento o essencial, que é o espiritual. Então, todo o movimento de Jesus ficava em função de um interesse de coisas meramente superficiais, trivialidades, e a doutrina, o comprometimento, os conteúdos, os elementos de comprometimento da fé fica relegado. Então, e isso Jesus começa a endurecer. Quando chega no capítulo 7, aí ele
e estica ainda mais a corda. Estica ainda mais a corda. E ele vai. E na medida com que ele vai dando essa guinada, que ele vai assumindo cada vez mais firme essa posição, chega o ponto dele dizer assim: se vocês não estão gostando do discurso, vocês podem ir embora. Coisa que eu jamais teria coragem de fazer, ele fez. Mandou o povo embora. E o Pedro ainda fala no capítulo 7, ao final do capítulo 7, Senhor, duro é esse discurso. Quem é que pode ouvir uma mensagem dessa, Senhor? Quem é que tem estrutura para suportar isso que o Senhor está dizendo? Essas verdades que o Senhor está colocando, isso é muito duro. E Jesus, diante dessa posição de Pedro, fala: e vocês não querem ir também? Pedro sugeriu para ele, falou: Senhor, pega leve, porque senão a gente vai ficar sozinho, a multidão foi embora já, o público diminuiu, e Jesus, Senhor, pega leve, para a gente poder manter aí uma popularidade razoável. Então, nesse ponto, os fariseus, os escribas, os mestres da lei, estão fervendo com Jesus. E a todo custo querendo criar um pretexto para poder apanhá-lo em alguma falta, para incriminá-lo e levá-lo aos tribunais. Porque o perfil de Messias, delineado no caráter de Jesus, não se enquadrava no perfil de Messias que eles detinham nas suas expectativas. E se Jesus não se enquadra nas minhas expectativas, e se Jesus não enquadra, não fala a língua deles, então eles rejeitam o Messias e arrumam agora um pretexto para pegá-lo no contrapé e levá-lo ao tribunal e desmoralizá-lo. E é nesse contexto que percebe que todos vão para casa e Jesus vai para o Monte das Oliveiras buscar a face do Senhor. E logo de madrugada, então, nesse contexto em que o tempo está fechando, já viu essa linguagem que a gente fala, rapaz, o tempo fechou, o tempo está fechando, há um ambiente conspiratório, ares de conspiração, de conluio, ares de pressão pairam sobre ele. A Bíblia diz que ele vai ao Monte das Oliveiras orar, enquanto todos, os 53, e cada um foi para a sua casa, porém, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, e aqui eu começo a dizer que quem está na presença de Deus, quem está na presença de Deus, quem tem vida de comunhão com Deus, não vai confundir alho com bugalho. Não vai dar para enganar o homem de Deus. Não vai dar para... Gato não vai passar por lebre aqui. Porque ele, enquanto todos foram para casa para o seu regaço, a Bíblia diz que ele vai ao Monte das Oliveiras e de madrugada, louvado seja o nome do Senhor. Então a vida espiritual aqui priorizada coloca Jesus a um passo, ou dezenas de passos à frente do que já estava para acontecer no romper da manhã. Olha o que tem aqui: de madrugada voltou novamente para o templo
E ele, assentado, ele começa a ensinar a palavra de Deus ali no templo. E eu preciso que vocês segurem, porque retenham agora no coração de vocês, porque um outro ponto que eu quero trabalhar nessa noite na palavra é a linguagem corporal. Porque algumas coisas aqui nós conseguimos captar, não apenas pelas coisas que Jesus diz, mas pela linguagem corporal de Cristo, que hoje nos tempos modernos chama-se linguagem sinestésica, que é o que ele diz com o próprio corpo, com a própria posição. Então, ele está sentado ensinando os discípulos, quando então chegam os mestres da lei e os fariseus, trazendo consigo arrastada uma mulher que coloca de pé no meio deles. E então eles colocam o caso diante de Jesus e diz: esta mulher foi apanhada em flagrante delito de adultério. E segundo a lei de Moisés, ela deve ser morta por apedrejamento. E esse é um fato incontestável. A lei apontava mesmo uma ação, uma sentença condenatória. Ela é colocada no meio de Jesus. Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu que dizes? Mas isso, na verdade, esse movimento de trazer essa mulher apanhada em adultério, não se tratava de uma preocupação genuína com a palavra de Deus, com a lei, com a pureza. Isso, na verdade, era algo que eles estavam fazendo que mascarava uma intenção, que trazia assim de forma subrepetícia uma intenção, que era a intenção de incriminar Jesus e colocar Jesus num dilema. Esse aqui é o ponto. Eles estão usando o caso de uma mulher que eles apanham cometendo um delito, coloca no meio e fala: Senhor, a lei manda que tem que matar essa mulher. O que o Senhor diz? Então, assim, parece que eles estão assim olhando. Se nós olharmos assim, se nós não prestarmos atenção, parece que eles estão preocupados com a pureza moral, que eles estão preocupados com a lei, que eles estão preocupados com a retidão, em manter a ordem, em manter as coisas, que eles são pessoas assim, são o baluarte aqui da verdade, da lei, os defensores da justiça. Essa é a posição que eles têm. Isso é o que aparece. Isso é o que eles estão tentando vender. Mas e o que é de fato? E é isso aqui que nessa noite o texto nos conduz a entender. Que muitas vezes nós seremos colocados em algumas circunstâncias em que nós seremos induzidos pelas aparências, pela conjuntura, pelos sinais que estão em jogo, pelas variáveis que estão em jogo. E quando na verdade não é nada daquilo que está acontecendo. Aquilo não passa de uma ratoeira, aquilo não passa de uma armadilha. Então, quando eu falo da linguagem corporal de Cristo, e a inteligência que está no texto, essa inteligência que está aqui de sabedoria no texto, que importa que nós nessa noite pelo Espírito Santo possamos observar, que é o que? Jesus, quando eles estão fazendo essa movimentação,
O que o texto nos permite perceber na sua sutileza é que Jesus não se deixa levar por esse embalo. Jesus não dá assim tanta trela. Não, ele não dá trela para o negócio, ele não dá lado, ele não dá corda. Ele se mantém de maneira impassível, serena, tranquila, equilibrada, que é o que nós precisamos diante de muitas circunstâncias, para não trocarmos os pés pelas mãos, para não nos precipitarmos num julgamento, para nós não tomarmos decisões precipitadas. Porque considerando as aparências do caso, o caso era o quê? Quem é que está aqui para contrariar a lei? Mas nem tudo que parece é. Nem tudo que reluz é ouro. E é por isso que, olha só, Jesus, eu falei da questão corporal, ele está sentado ensinando. E quando eles chegam com trazendo a mulher ali, colocando ela em pé e pronunciando, essa mulher foi pega no ato flagrante de adultério e tal, e eles levantando aquela poeira, fazendo aquele auê com o caso, Jesus se mantém de maneira serena, impávida, imperturbável, para que ele possa olhar além das brumas das aparências. Então, o que eu te digo nessa noite, da parte do Senhor, não se precipite. Não precipite o teu juízo das coisas, espere mais um pouco, espere a coisa serenar, acalma o teu coração, não entra no embalo, porque senão você pode, em cima de um erro, cometer um erro maior ainda. E na verdade eles estão, aquilo é o que se chama de capciosidade, aquilo é uma armadilha. Aquilo não trata de justiça, aquilo não trata de seguir estritamente o mandamento de Deus, a lei de Moisés. Aquilo não se trata disso, é o que parece, é a isca que muitas vezes o diabo, através de algumas pessoas, querem indicar. E é por isso que você tem que ter calma, direcionamento e seguir o modelo de comportamento de Jesus, para que você possa também, na mesma medida, ter condições de fazer esse discernimento de situações, para não ser levado pelo embalo. Porque eu não acredito no ditado que diz, ou na frase, eu não acredito na verdade dessa frase, que onde há fatos não tem argumentos. Que os fatos, eles são decorrentes de circunstâncias que nem sempre a gente sabe o que está acontecendo. Às vezes você está vendo. Eu lembro de um pastor que ele estava no púlpito, e ele olhando do púlpito, ele viu, nós éramos jovens, né, e o rapaz, eu tinha um amigo que a gente ia junto para a igreja, quando a gente era jovem, nós aceitamos Jesus praticamente juntos, assim, questões de dias. Eu aceitei numa quinta, ele aceitou num domingo, e nós morávamos no mesmo bairro. E aí ele machucou o dedão do pé e foi de chinelo para a igreja. E o pastor ficou vendo ele de cima, de chinelo, e falou: poxa vida, esse irmão é mal ensinado, já está há um tempão, onde já se viu vir de chinelo na igreja? Mas ele não via de longe que estava com o dedão machucado. E aí ele ficou ali na mente dele, incomodado e criando, se indignando com aquela situação, mas na verdade ele não via. E aí quando ele chegou perto do irmão, até para dar uma bronca nele, o pastor contando essa experiência, aí quando ele chegou perto, ele viu que na verdade ele estava de chinelo. Ele já era assim, obreiro, tal, atendia na porta,
E ele estava ali porque estava com o pé machucado. É igual o caso da mulher que olhava pela janela da casa dela, que dava para o quintal da vizinha, e olhava as roupas e criticava a vizinha. A vizinha não sabe lavar roupa. Nossa, as roupas dela toda amarelada. Até que um dia ela descobriu que não era a vizinha que não sabia lavar roupas. Era a janela dela que fazia muito tempo que não era lavada. Então pela janela parecia que estava mal lavada a roupa. E ela passou uma vida, tempos e tempos, julgando a vizinha na habilidade de lavar roupas. Porque muitas vezes nós somos induzidos a olhar coisas. Às vezes a gente olha para o céu e pensa que o céu é azul. Mas na verdade os nossos olhos estão vendo o céu azul. E o céu não é azul. Às vezes a gente olha para alguma coisa e pensa que aquilo é aquilo. E somos traídos pelas nossas próprias percepções. E é o que Cristo nos ensina aqui. Que nem sempre a constatação da verdade requer que você controle o teu ânimo, que você controle as tuas emoções. E que quando eles chegam ali com aquele caso aparentemente incontestável, um delito flagrante é algo que não tem como contestação, nem de prova precisa. O flagrante não requer prova, não requer indiciamento, não requer investigação, porque o próprio fato no ato é prova por si. Mas aquilo que aparentemente é inquestionável, insofismável, de repente pode não ser aquilo, e aquilo que você de repente inculca. Às vezes a nossa mente considera alguns pressupostos, algumas verdades que nós mesmos criamos, ou que nós mesmos queremos que aquilo seja assim, e então nós passamos a ter aquilo como... E aí nós criamos em nós mesmos um tribunal. E baseado em algumas verdades que não são tão verdade assim. E aí nós precisamos tomar cuidado com as nossas verdades. Porque Miriam, quando falou contra Moisés, porque Moisés havia arrumado uma mulher etíope, e ela não gostou da moça que Moisés arrumou para casar. E ela se indignou contra Moisés e ficou ali criando caso. E Miriam tinha uma certa ascendência sobre Moisés. Claro que tinha. Porque ela era irmã de Moisés. Porque ela era mais velha que Moisés. Ela tinha mais idade que Moisés. Então, de alguma forma, ela tinha certa autoridade sobre Moisés. Porém, mas ela não podia se valer das verdades que ela acreditava que era a verdade dela, para poder se rebeliar contra Moisés, do jeito que ela fez. E por isso ela pagou o preço que pagou. Porque em nenhum momento do texto fala que Miriam estava errada. Fala que Miriam não tinha razão. A questão não é estar certo ou estar errado. Às vezes nós estamos cobertos de razão, mas essas razões que nos cobrem, essas razões que nós temos como álibi, elas são as nossas razões. Essa é a tua razão. E a tua razão por si própria ela é relativa. Porque todo ponto de vista não deixa de ser um ponto. E o teu ponto de vista pode ser importante, mas o teu ponto de vista não é único. Teu ponto de vista não reflete a totalidade da verdade. E ninguém está dizendo aqui que a mulher está certa.
Ninguém está dizendo aqui que essa mulher não pecou. Ninguém está negando o fato do erro que ela cometeu. Alguém está questionando? O texto aqui diz que ela não cometeu adultério. O texto está dizendo que ela não merece ser apedrejada. O texto também não está dizendo que ela não merece ser apedrejada. O texto não está dizendo que ela não pecou. Mas o texto está falando que aqui é a única vez que os mestres da lei aparecem em cena no Evangelho de João. É a única vez. Interessante, mestres são aquelas pessoas dotadas de um grande saber. Mestres são pessoas que são dotadas de um domínio excepcional do saber em alguma matéria, em alguma área, e no caso, em apreço, no caso, em tela. Esses mestres eram mestres da lei, mestres que escrutinavam, que esquadrinhavam as filigranas da lei, que tinham de memória, eram mestres porque dominavam de memória cada um dos 613 códigos da lei, com suas ordenanças, com os seus mandamentos, com as suas exigências, com as suas exegeses, com a sua hermenêutica, dominavam amplamente. Agora é o seguinte, tem pessoas que dominam tanto o saber que usurpam, porque assim, você pode saber a Bíblia de cor e salteado, só que você nunca vai ser dono da verdade. Você pode manjar da Bíblia, você pode ter as melhores formações teológicas, você pode ter uma constelação de reconhecimento, de condecorações no campo das Escrituras, você pode ter lá certificados dos melhores escolas teológicas do país ou fora dele. Mas o erro desses mestres é que eles se apropriaram da lei para instrumentalizá-la para interesses. O interesse aqui não era fazer, o interesse deles aqui era se assenhorar da lei, se assenhorar do domínio, através do domínio que eles tinham da Escritura, para poder pegar Jesus numa falta. Então é aqui a coisa, a verdade, sendo que nós, o máximo que podemos é nos encurvar diante da verdade, é nos inclinar diante da grandeza da verdade bíblica, da verdade espiritual, é nos inclinar e reconhecer a superioridade dessa verdade que nivela todos nós. Porque todo saber, toda pessoa que se apropria do saber, o saber não pode nos fazer arrogantes. O saber que faz a pessoa ser arrogante, por quê? Porque a pessoa que é o sabichão, é o sabe tudo, é o dono da verdade. E quem é que discute com o dono da verdade? Quem é que argumenta com o dono da verdade? Quem é que encontra espaço com o dono da verdade? Então se a pessoa é o dono da verdade, não cabe argumento, não cabe diálogo. O diálogo encerra na medida com que a pessoa é a detentora de todo saber, é o sabichão, é o sabe tudo. E quem é que sabe tudo? Acho que quanto mais a gente, quem é que sabe tudo da Bíblia? Quem é que sabe tudo da verdade espiritual? Quem é que tem? Eu acho que quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe que não sabe. A Bíblia diz, até que cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus. É assim, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus. E nós conhecemos a Jesus quando nós erguemos a nossa mão. Lá no dia da nossa conversão, que eu tenho certeza que nenhum de nós aqui é capaz de esquecer desse dia.
E de lá para cá, cada dia que passa, nós vamos aprendendo um pouquinho mais de Jesus. E quem é aqui que pode dizer, não, eu já sei tudo acerca de Jesus? Quem é aqui que pode dizer, não, de Jesus eu já sei tudo? Mas eu garanto que cada um de nós aqui vai se surpreendendo a cada dia que passa com o Senhor. Cada dia mais eu conheço mais do meu Senhor, eu tenho mais experiência com Jesus. E se alguém aqui já chegou no ponto desse conhecimento, eu vou dizer que Jesus vai te recolher para Ele. Porque quando nós, a Bíblia diz, em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, e o que é em parte será aniquilado, louvado seja Deus, e nós seremos tomados. Então no arrebatamento da igreja, aquilo que é em parte, aquilo que nós desconhecemos de Deus, aquela deficiência será completada instantaneamente, num abrir e fechar de olhos, e nós olharemos como Ele é e seremos semelhantes a Ele. Estão entendendo? Então a questão que Jesus nos ensina. Então quando os fariseus e o mestre da lei chega lá fazendo aquele auê em cima do negócio, que aquela mulher tal, Jesus continua na posição que está. Jesus não embarca naquele frenesi de ódio, naquele frenesi, naquela sanha mortal de querer pegá-lo para acusá-lo. Ele não embarca naquilo, ele não entra naquele jogo. Toma cuidado, meu irmão. Não aceita provocação, não. Talvez você é daqueles que diz, não, pastor, mas é o seguinte, comigo bateu, levou, e eu não levo desaforo para casa. Meu amigo, cuidado. 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 Cuidado, não é por aí não. Porque Jesus não embarca naquela provocação. Ele precisa se manter firme. E ele começa a escrever na areia. E todas as vezes que eu venho falar aqui para vocês, eu pesquiso o máximo que eu posso. E eu sei que todo mundo aqui, quando passa por esse texto, se pergunta, e essa é a pergunta que os teólogos ao longo da história da igreja perguntam incansavelmente, e debatem entre si, e faz as maiores conjecturas e inflexões filosóficas para tentar descobrir, para tentar esquadrinhar o que é que Jesus escreveu com o dedo na areia. Mas a melhor resposta que eu encontrei foi um comentário que está na Bíblia de Jerusalém. Esse ato de Jesus de escrever na areia permanece obscuro até os dias de hoje. Porque tem coisa que Deus deixou para revelar e tem coisa que Deus resolveu não revelar, meu amigo. Louvado seja Deus. Mas eu fico pensando, mas a gente fica tentando pensar o que Jesus. Aí eu penso, algum tempo atrás eu li no livro do Max Lucado que até as crianças, quando as crianças vão passar férias na praia, elas levam um baldinho, levam a pazinha, e ali, ao longo de todo o dia, elas passam construindo castelos, e faz castelo, e faz carrinho, e faz a tartaruguinha, e monta aquela coisa, e os pais ali se envolvem. Tem os pais que brincam o dia inteiro com as crianças na areia, e monta aquilo tudo. Mas quando vai chegando a tardinha, o Max Lucado escreve, ela se levanta, reúne o baldinho, coloca tudo no baldinho, a pazinha, o garfinho, todas aquelas ferramentas de brincar, reúne tudo, lava na água do mar ali, sacode a poeira assim, levanta, dá as costas e vai embora. Porque até uma criança sabe que daqui a alguns minutos a maré vai levantar e todos aqueles castelos que ela fez vão se desfazer instantaneamente pela alta da maré. E eu não sei o que Jesus escreveu na areia, não dá para saber, mas eu sei que por mais difícil que seja a nossa dificuldade, a nossa provação, ela vai ter o seu fim e vai passar. Daqui uns dias, meu amigo,
a maré sobe, leva embora, e tudo isso que hoje a gente se esquenta, se estressa, se apoquenta, se aborrece e se intoxica com isso, tudo isso vai embora, e daqui a pouco, meu irmão, outro ciclo começa e o nome de Jesus vai ser glorificado. Então eu não sei o que ele escreveu, mas se ele escreveu na areia, deve ser alguma coisa que ele não queria que ficasse cravado eternamente. Enquanto Deus escreve na areia, os homens escrevem no mármore. Enquanto Deus escreve na areia, muitas vezes nós escrevemos na pedra. Irmãos, tem coisas que é melhor a gente não lembrar. Tem coisas que é melhor a gente passar, deixa passar, passa, deixa. Tem coisa que é melhor você não absorver para você, irmão, porque senão isso vai te matar, vai acabar com você. Deixa isso para lá. Mas às vezes não, nós escrevemos por opinião. Por quê? Porque nós temos as nossas razões. E o que Jesus está dizendo aqui nessa passagem? Jesus está impávido, imperturbável. Os fariseus fazendo aquela coisa, mas ele sabe exatamente o que está por detrás de tudo aquilo. Ele sabe qual é o cenário que está sendo abscôndito por aquela cortina de fumaça. E ele sabe que não pode entrar naquele embalo, porque eles invocam uma lei e diz que a lei tem que condenar, que a lei, então eles estão ali com um tribunal condenatório armado. E Jesus está ali, continua escrevendo. Eles, como Jesus não se deixa perturbar por aquela inquisição, por aquele questionamento, Jesus, olha só, se levantou. Jesus se levantou. Até então ele está sentado, mas agora ele se levantou. Olha só, se levantou e lhes disse: quem de vocês, quem dentre vós estiver sem pecado, joga a primeira pedra. Quem é o que está isento? E tornando a inclinar-se, voltou a escrever. Você vê o controle da situação que Jesus tem do negócio. Tem coisas que nos afligem tanto, tem coisa que nos oprime, tem coisa que nos roubam a paz, mas ele levantou e falou: quem não tem pecado, lance a primeira pedra. E voltou a escrever, inclinou de novo e voltou a escrever. Voltou a escrever na areia, na areia. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. E por que será que talvez ele escreve na areia? Porque talvez muitas coisas que deu errado pode ser apagado e reescrito de novo. Talvez aquele insucesso, aquela infidelidade, aquela fatalidade, aquele pecado digno de morte, mas ele está escrevendo na areia. Quem sabe ele passa a mão assim e reescreve de novo. Somos nós que muitas vezes nos colocamos numa autopunição, numa autocondenação de consciência. Jesus já te perdoou, Jesus já te disse que você está perdoado, mas você mesmo não se perdoa. E nessa noite eu ministro a tua vida. Louvado seja Deus. Olha o comportamento de Cristo, receba da parte de Deus. Eu sei, meu irmão, que muitas vezes a gente comete um erro e talvez nunca ninguém vai esquecer, e sempre vai ter alguém para querer apontar ali a nossa ferida, para querer nos acusar. Mas Jesus volta de novo tranquilamente.
seguro de si. E está lá escrevendo na areia. E enquanto ele escreve pela segunda vez, a Bíblia diz assim: mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência. Acusados pela própria... Sabe por quê, irmão? Os homens apelaram para o tribunal humano, mas Cristo apela para o tribunal da consciência. Eu quero, irmão, quando Cristo apela para o tribunal da consciência, é quando o rei Assuero não consegue dormir. Acusados pela consciência. O que a consciência é capaz de fazer? Está aqui, ó. Eles foram acusados pela consciência. Foram retirando-se um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Só ficou os dois. Louvado seja Deus. E é aqui o ponto da nossa vida, porque só está a mulher e Jesus. Fica de pé em nome do Senhor. Erguendo-se Jesus e não vendo mais ninguém além da mulher. Não tinha mais ninguém, só ele e a mulher. Ele olhando para ela e ela olhando para ele. Cadê os teus acusadores? Nenhum deles te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor, ninguém. Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Louvado seja Deus. Aonde está a verdadeira verdade? O escritor romancista russo Dostoiévski diz que toda a verdadeira verdade é inverossímil. Toda a verdadeira verdade é inverossímil. Simples assim. Nem eu te condeno, nem eu tampouco te condeno. Ponto. Resolvido. E cadê aquele teatro? Cadê aquela confusão? Onde estão os teus acusadores? Foram todos. Não tem mais ninguém. Só tem eu e você. Você e Jesus. É você e Jesus, irmão. Você sabe, eu faço o que eu faço por Jesus. Eu deixo de fazer o que eu deixo de fazer por Jesus. Se você dá glória a Deus aqui, é por Jesus. Se você está sentindo a presença dele aqui, é por Jesus. Se você está firme na igreja, é por Jesus. Não se deixa levar por A ou por B ou por C. A fé é pessoal, é individual. Salvação é pessoal, meu irmão. É você e Jesus.